Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal da Anatomia Virtual. Hoje nós vamos falar sobre a ossificação intramembranosa e a endocondral. Mas antes disso, não esqueçam de deixar no final da aula os seus comentários, o seu joinha, que isso auxilia a divulgação do canal. Então, a ossificação intramembranosa e a endocondral nada mais é que a osteogênese óssea, quer dizer, a formação do osso. A formação óssea ela é realizada por dois procedimentos, que é a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Esse assunto, pessoal, vocês vão ver aí na graduação de vocês, para quem está fazendo curso da área da saúde, que é um assunto muito pertinente a várias disciplinas que vocês têm cursado aí no primeiro semestre, segundo semestre de graduação. Anatomia, a histologia, a fisiologia. Então, é bem provável que vocês vão ver esse assunto aí nessas disciplinas que vocês irão cursar. Então, a ossificação intramembranosa, pessoal, ela ocorre nos ossos do crânio. Vocês lembram que eu falei para vocês que existe a articulação fibrosa do tipo sutura? Para quem não assistiu o vídeo de articulações, está lá disponível no nosso canal, Artrologia 2 e 1, que eu falo sobre a ossificação tipo sutura, articulação fibrosa do tipo sutura, na qual eu até falei que existe pouco tecido conjuntivo fibroso, enfim. Então, aqui existe tecido conjuntivo fibroso interposto entre os ossos, que na qual vai auxiliar aí no processo de ossificação desses ossos, que vai formar os tipos de sutura, na qual nós falamos na aula de articulações. Então, a ossificação intramembranosa é a formação de osso diretamente sobre ou dentro de membrana de tecido conjuntivo fibroso, formadas pela condensação de células mesenquimais, na qual esses ossos se formam diretamente a partir do mesênquima, sem passar por um estágio de cartilagem. Já a ossificação endocondral, que nós vamos falar, ela já é formada através de um modelo de cartilagem hialina. Então, é a formação do osso dentro da cartilagem hialina. E no processo de ossificação das células mesenquimais, na qual são transformadas em condroblastos, que inicialmente produzem um molde de cartilagem do osso e posteriormente os osteoblastos gradualmente vão substituir a cartilagem por osso. Então agora nós vamos ver a articulação intramembranosa. A articulação intramembranosa, as células mesenquimais em membranas de tecido conjuntivo fibrosa, elas condensam-se e diferenciam-se em osteoblastos, que são centros de ossificação. Os osteoblastos se transformam em osteócitos, que situam-se nas lacunas e estendem sobre estreitos processos citoplasmáticos para dentro dos canalículos que se irradiam em todas as direções. A matriz óssea, consequentemente, vai formar trabéculos que se fundem entre si para criar o osso esponjoso. Aí o tecido conjuntivo que está associado aos vasos sanguíneos nas trabéculos diferenciam-se em medula óssea vermelha. Nós vamos falar na aula de ossos que existem dois tipos de medula óssea.
a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha são responsáveis pela produção de células sanguíneas e já a medula óssea amarela por deposição de gordura, como triglicéridos, por exemplo. E a medula óssea vermelha é muito rica quanto mais novo é o indivíduo em relação ao mais velho, por exemplo. Então, o bebê, por exemplo, ele tem muito mais medula óssea vermelha do que um idoso, em proporção. Assim sendo, o próximo passo será a formação do periósteo e as camadas superficiais de tecido esponjoso é substituída por osso compacto. Então, aqui nós falamos sobre a ossificação intramembranosa. Aqui nós temos um corte histológico de ossificação intramembranosa, fazendo a coloração aí pela hematoxilina e eosina. A hematoxilina e eosina, ela é uma coloração muito boa utilizada na histologia, que colora várias estruturas, tanto exonófilas como basófilas, que nós temos aqui os osteoblastos, né, que são as células mais jovens, perto de tecido conjuntivo. Depois as células que são os osteócitos, né, que são as células um pouco mais amadurecidas. E nesse pedaço aqui já dá para ver a calcificação do tecido conjuntivo fibroso aí que interpõe a ossificação intramembranosa. A ossificação endocondral, o que ela é preconizada? A ossificação endocondral é a formação do osso dentro da cartilagem hialina. E nesse processo de ossificação, as células mesenquimais, né, elas vão ser transformadas em condroblastos, que inicialmente vai produzir o quê? Um molde. E esse molde de cartilagem hialina do osso. E posteriormente esses osteoblastos vão gradualmente substituir essa parte cartilagínea aí dos ossos. Então, a ossificação endocondral, ela é bem predominante nos ossos do corpo humano, mas ela é muito observada nos ossos longos, né? Ela é muito observada nos ossos longos. Então, o primeiro passo que nós temos aí é o desenvolvimento do molde cartilagíneo, que esses dois passos primeiros aqui. Então, esses locais é no local onde o osso irá se formar, né? É onde vai dar origem a um osso longo, né? Então, o que é um osso longo? Só para falar agora, é quando o comprimento excede a largura e a espessura. Então, nós temos vários ossos longos no nosso corpo. Então, nós temos o fêmur, a tíbia, a fíbula, os ossos do metacarpo, os metatársicos, são exemplos aí de ossos longos. Então, no local onde o osso irá se formar, as células mesenquimais se agrupam na forma do futuro osso. As células mesenquimais se diferenciam em condrócitos que produzem matriz cartilaginosa. O molde é constituído de cartilagem hialina, na qual evidencia-se uma membrana chamada pericôndrio, na qual desenvolve-se aí um molde do cartilaginoso que vai desenvolver aí o futuro osso a ser formado. Aí, o segundo passo, que é daqui para cá, nós temos a partir do momento que os condroblastos encontram envoltos de matriz cartilaginosa e são denominados condrócitos, na qual o modelo cartilaginoso cresce em comprimento através de contínua divisão celular dos condrócitos,
acompanhada por secreção adicional da matriz cartilaginosa, sendo que este processo resulta em aumento de comprimento, chamado de crescimento intersticial, que significa crescimento a partir do interior. Por outro lado, o crescimento em espessura da cartilagem se deve principalmente à adição de matriz à periferia do molde, por novos condroblastos que se desenvolvem a partir do pericôndrio. Esse padrão de crescimento, em que a matriz é depositada na superfície da cartilagem, é chamado crescimento aposicional, que é o crescimento em espessura. Então, o desenvolvimento do centro primário da ossificação. Então, o centro primário da ossificação, a gente vê aqui, começa o centro primário da ossificação, onde uma artéria nutrícia, ela vai penetrar no pericôndrio e no molde da cartilagem em ossificação, através do forame nutrício, na região média do modelo cartilaginoso, estimulando as células osteogênicas no pericôndrio a se diferenciarem em osteoblastos. Então, os ossos longos, eles possuem um forame nutrício, tá? Todos eles possuem esse forame nutrício, na qual vai atingir aí uma artéria nutrícia, que vai penetrar no pericôndrio e no molde da cartilagem em ossificação. E através do forame nutrício, na região média do modelo cartilaginoso, vai estimular as células osteogênicas no pericôndrio. O que seriam essas células osteogênicas? Nada mais são que são osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, que são as células ósseas, e a se diferenciarem em osteoblastos. Aí, as células secretam abaixo do pericôndrio uma fina camada de osso compacto, chamada de colar ósseo periósteo, onde a partir do momento que o pericôndrio começa a formar o osso, ele passa a ser chamado de periósteo. Próxima à região média do molde, os capilares periósteos crescem para dentro da cartilagem calcificada em desintegração. Esses vasos, juntamente com os osteoblastos, osteoclastos e células da medula óssea vermelha, são conhecidas como broto periósteo. Ao crescerem para dentro do molde cartilaginoso, os capilares induzem o crescimento do centro de ossificação primária. Exatamente aquilo que nós demonstramos aqui. Posteriormente, vai ocorrer o desenvolvimento de centros de ossificação secundária e a formação de cartilagem articular junto à placa epifisária, onde a diáfise inicia uma massa sólida de cartilagem hialina, é substituída aí aqui, por osso compacto, cuja cavidade ela vai ter a cavidade medular. A cavidade medular é uma estrutura presente somente nos ossos longos, quando nós realizamos no osso longo um corte transversal que irá separá-lo em superior e inferior, como nós explicamos na aula de Introdução à Anatomia Humana 3, sobre os planos de divisão, Então, corte transversal vai se separar em superior e inferior, que vai estar preenchida aí por medula óssea vermelha. E, posteriormente, vai ter a formação aí da placa epifisária. Então, vai dar aí a constituição da formação óssea. Aqui é uma lâmina também para mostrar onde ocorre a ossificação endocondral, como ela ocorre, a região da epífise dos ossos longos. Aqui é um pedacinho da cápsula articular, que é a cápsula articular, ela é constituída por uma parte fibrosa e uma parte sinovial, que irá produzir aí o líquido sinovial, e a cartilagem articular.
tá aqui, né? Cartilagem articular. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, naqueles tipos de articulações também, a tipo cartilagínea, né? Nós vimos que a sincondrose nós temos a temporária, que a temporária é quando ocorre na fase de desenvolvimento dos ossos longos, que tem o disco epifisário, que é exatamente isso que a gente está falando, que ele vai ser responsável pelo crescimento e comprimento do osso. Só que esse disco epifisário, como ele é constituído de cartilagem e hialina, ele vai ter uma série de camadas nele, né, até ocorrer a zona de ossificação. Então, nós temos, olha, a zona de repouso, a zona de proliferação, a zona de cartilagem hipertrófica, a zona de cartilagem calcificada, a zona da ossificação. Então, a zona da cartilagem em repouso, que é essa primeira aqui que vocês estão visualizando, essa camada é a mais próxima da epífise e ela constitui condrócitos pequenos e dispersos. As células não têm função no crescimento ósseo, por isso, termo repouso. Ao invés delas, fixam a epifisária, a placa epifisária do osso da epífise. Aqui nós temos a zona de proliferação, onde, como vocês podem observar, que os condrócitos são ligeiramente maiores nessa região, né? São ligeiramente maiores nessa região, dispostos como se fosse em pilhas de moedas, e os condrócitos se dividem para substituir os que morrem no lado diafisário da placa epifisária. Já a zona de cartilagem hipertrófica, que é essa daqui, nessa camada os condrócitos são ainda maiores e permanecem em colunas. O alongamento da diáfise é resultado de divisões celulares na zona de cartilagem e proliferação e da maturação de células na zona de cartilagem hipertrófica. Já aqui nós temos a zona calcificada. Nessa zona calcificada é a zona final da placa epifisária, que tem apenas algumas células de espessura e consiste principalmente em condrócitos mortos. Em virtude da calcificação da matriz em torno deles. A cartilagem calcificada é dissolvida pelos osteoclastos, que esses osteoclastos depositam a matriz óssea, substituindo a cartilagem calcificada. Como resultado, a borda diafisária da placa epifisária firmemente cimentada ao osso da diáfise. Muito obrigada.